Meu nome é Silmar Leila dos Santos, sou professora doutora em Educação pela PUC de São Paulo, professora da Rede Municipal de São Paulo de História e também atuo na formação de professores. Hoje nós vamos trabalhar a aula Trajetória das Leis para a Igualdade Racial, organizado pelo curso Africanidades, coordenado pela professora doutora Ana Maria Dietrich, que também é coordenadora do curso Educação em Direitos Humanos em especialização. Prazer tê-los aqui hoje. Iniciamos nossa conversa colocando aqui como objetivos gerais a promoção da reflexão sobre a importância dos movimentos sociais para a conquista de leis que busquem promover a igualdade racial. E relacionar a importância dessas leis para as mudanças, principalmente na educação, né, para as mudanças dos paradigmas da educação brasileira e, consequentemente, de toda a relação social contida aí na sociedade. A gente vai fazer um tour aí um pouquinho sobre a questão da legislação, mas é importante a gente deixar claro que leis não são sinônimos de justiça. Podemos voltar, né, lá no período colonial do Brasil, onde inicialmente os povos originários foram escravizados e posteriormente nós tivemos aí a escravidão negra, né, povos escravizados vindos da África. E isso naquele momento era legal, havia um embasamento legal. Então, a gente precisa ter clareza que por ser lei não significa que é justo, porém, o fato de se tornar lei, né, uma reivindicação ou uma busca, né, de representação, ela se pauta na legislação. Então, ela é representativa de anseios sociais, de grupos sociais ou de interesses em determinados momentos históricos. Então, a gente voltar lá em 13 de maio de 1888, com a conhecida Lei Áurea, né, nós temos lá a princesa Isabel, quando pega a sua caneta de ouro e assina a liberdade dos escravos negros, com 2 artigos, praticamente, a legislação ela é pautada em 2 artigos, né, que em forma muito popular seria a Lei do Te Vira Malandro, né? A partir daquele momento, você tem ali aqueles escravos todos libertos, entre aspas, né? Libertos porque eles estão soltos. Daí, sem embasamento sem nenhum respaldo social, no sentido de moradia, no sentido de emprego, no sentido de valorização social e reconhecimento social. Pelo contrário, o que a gente tem? Historicamente, a gente tem um apagamento, ou a tentativa do apagamento desse povo negro presente na história do Brasil, né? Primeiro com a chegada dos imigrantes, na tentativa de substituir essa mão de obra escrava que não pode mais ser utilizada por questão legal, e posteriormente mesmo com base no preconceito, na discriminação, né? Na ausência de qualquer amparo social. Ou seja, né, né, na história da sociedade brasileira, essa tentativa de apagamento, inclusive no sentido de que colocar os brancos como os protagonistas. Então, quem foi Princesa Isabel? Foi aquela que assinou, que libertou esses escravos, como se fosse um ato de benevolência, né? Algo que ela fez em compaixão àquela situação daquelas pessoas escravizadas naquele momento. E não é simples assim, né? Voltando um pouco na história e fazendo um levantamento, estudos mais profundos, a gente vê que não é assim, né? Quem foi Zumbi dos Palmares, né? O que foram os quilombos? O que representava essa movimentação desses povos, né? Desses grupos que tentavam a todo momento se libertar, né? Então, aqui a gente pauta do olhar na importância desse movimento negro, principalmente a partir desse momento
final do século XIX, início do século XX. Tem um autor, o Amilcar Araújo Pereira, ele tem um artigo de 2011, depois até posso disponibilizar para vocês, e ele vem olhar para esse movimento negro pensando em 3 fases, tá? A primeira fase seria mais ou menos do início do século XX até 1937, quando a gente tem a instituição do Estado Novo, né? E aí você já tem o registro das formações desses movimentos negros. Então, o primeiro deles a gente tem aí, não exatamente o primeiro, né, mas um dos que mais se destacou no momento. Movimento Mocidade Negra, que foi de 1924 a 1932. O Movimento Frente dos Negros do Brasil, que foi de 1931 até 1937. Que, inclusive, essa frente dos negros no Brasil, ela produziu um jornal. Esse jornal se chamava A Voz da Raça, né? E recentemente eu descobri que tem um site da USP chamado Imprensa Negra Paulista, onde vocês conseguem identificar vários exemplares, vocês conseguem ter acesso a vários exemplares do jornal A Voz da Raça. Então, fica aí a dica para quem tem interesse em pesquisa, para quem tem interesse em se aprofundar no assunto, tá? Temos também o Clube Negro da Cultura Social, em 1932. Então, são movimentos que vão começar a questionar esse posicionamento de apagamento e colocar, não, nós temos sim o que dizer, nós temos reivindicações, nós queremos ser ouvidos, né? Depois tem o período aí da ditadura Vargas, que vai de 37 até 45, e nesse período há o surgimento de uma segunda fase, né? Essa segunda fase seria mais ou menos de 1940 até 1964, 64 golpe militar, né? Então, praticamente está explicado por que teve essa ruptura lá em 64. E nessa segunda fase, a gente tem aí o aparecimento do Abdias Nascimento, né? Principalmente com relação ao teatro experimental negro, que ele foi de 1943 até 1961, né? E é interessante pensar no teatro experimental, porque o próprio Abdias, ele relata que ele esteve na Argentina e durante uma peça de teatro, ele começa a observar que os atores brancos fazem papel de homens negros e para isso precisam pintar o rosto de negro, né? Pintar o rosto de preto. Isso lhe causa um grande incômodo. E ele vem para o Brasil e fala, isso precisa mudar, a gente precisa dar visibilidade para o negro de fato, né? Então ele cria o Teatro Experimental Negro. Esse teatro, além da questão cultural, além da formação para a arte cênica, ele também dava respaldo para a alfabetização, né? Porque não havia até aquele momento nenhuma legislação que colocasse o negro na escola, né? Então, o número de analfabetos era muito grande. Então, uma das preocupações também desses movimentos nesses períodos é essa questão da alfabetização, né? De dar autonomia para essas pessoas por meio da leitura e da escrita. Depois nós temos a União dos Homens de Cor, de 43 a 1960, né? E a Associação Cultural dos Negros, de 1954 a 1964. Então, a terceira fase seria de 1974 até os dias atuais, né? Onde a gente tem aí o Movimento Negro Unificado, de 1970. Esse período, ele vem com a ideia de conscientizar, né? E de promover consciência de que o brasileiro, ele é sim preconceituoso, ele tem essa tendência à discriminação contra os povos, contra as pessoas afrodescendentes, né? E principalmente ele vai rebater o mito da democracia racial. Que mito é esse? É o mito em que Gilberto Freire é um dos que mais representa, né, essa ideia com o seu livro Casa Grande Senzala, um importante estudo, porém ele vai tentar justificar que o brasileiro
né? A sociedade brasileira, ela não tem essa reprodução de discriminação e racismo por ter uma matriz social pautada no português, no negro e no indígena. Porém, na realidade, o que a gente sabe, né, o que os antropólogos e os sociólogos já apontam há décadas, é de que realmente isso é um mito, isso não acontece na realidade. Em 1978, a gente tem aí o Grupo Palmares instituindo o 20 de novembro, ou seja, questionando o 13 de maio, tá? E colocando o 20 de novembro, ou seja, a morte do Zumbi dos Palmares, como uma data referência para a questão do negro no Brasil, né? O Dia da Consciência Negra no Brasil. Muito bem. Além disso, no que se refere à educação, a gente tem aí o marco também do Centro de Cultura Negra do Maranhão, conhecido como CCN, que foi criado lá em 1979 pela Mundinha Araújo, né? Na verdade, a Maria Raimunda Araújo, conhecida como Mundinha, onde ela vai ter esse cuidado de olhar para a educação. Ela vai falar, olha, a gente precisa investir na formação dessas novas gerações, para que esse mito da democracia racial seja realmente seja acabado, né? Seja retirado essa ideia de que o Brasil não é racista. Então, como é que ela faz esse trabalho? Ela começa com palestras em escolas, depois ela começa a introduzir cartilhas, né? Onde ela vai tentar produzir uma autoestima nesses negros, tá? Nessas crianças, principalmente crianças, jovens, negros e negras que estão na escola ali, buscando o seu reconhecimento social. E aí eu tenho aqui para vocês alguns exemplos das cartilhas, né? Essa história eu não conhecia, então são duas imagens aí que eu trago para vocês, um pouquinho ilustrando como é que era a ideia das cartilhas, e a ideia era que essas cartilhas fossem para as casas dessas crianças e fossem disseminadas, né, entre essas famílias, para que tanto famílias brancas como famílias negras, né, tivessem essa possibilidade de repensar esse momento e repensar suas atitudes e rever a questão da discriminação racial. Então, esse é um marco aí que a gente tem. Bom, essa primeira parte a gente encerra aqui, tá? A gente se encontra, então, na segunda parte, falando um pouquinho sobre os povos originários do Brasil. Olá. Voltamos agora para a segunda parte da aula, Trajetórias das Leis para a Igualdade Racial. E agora a gente vai dar uma olhada, né? Vamos pensar um pouquinho na questão dos povos originários do Brasil. Oficialmente, né, a história do Brasil, durante muito tempo, foi marcada pelo 22 de abril de 1500, né, tem até a imagem aí para vocês, que essa imagem está no Museu Paulista, e representa aí o triunfo, né, do povo português chegando ao Brasil. E durante muito tempo, então, a história do Brasil ela foi contada, né, narrada por esses povos que vieram para cá, né, como se antes não tivesse história. E aí agora, né, no momento de estudos mais aprofundados, de revisão, nós temos a clareza de que os povos indígenas eram e são importantes para a história do Brasil, né? O que a gente tem, na verdade? Da mesma forma que a história dos povos dos povos afrodescendentes, né, dos afrodescendentes oriundos dos povos escravizados, né, que vieram para o Brasil, a história do indígena também foi apagada. É como se ele fosse ali um ser objeto, né, sendo colocado como um objeto ali usado, entre aspas, né, aliás, entre aspas não, usado de fato, né, na exploração pelos europeus.
e realmente apagado porque os relatos são embasados num olhar eurocêntrico, né? E aí a gente tem um mapa que eu trouxe para vocês só para ilustrar um pouquinho da quantidade de povos, né, que ocupavam aí o Brasil. Na verdade, a gente tem relatos, a gente tem alguns dados de que eram mais ou menos 3 milhões de indígenas que nós tínhamos no Brasil lá em 1500, né? E quais são as características desses povos? São povos ágrafos, né? Ou seja, eles não têm o hábito da escrita como registro, né? Então, as suas histórias, elas são reproduzidas por ensinamentos, relatos orais, né? Objetos, e essa falta da escrita para o europeu fez com que, foi um trunfo, vamos colocar assim, para que essa história fosse apagada de alguma forma, tá? O que hoje a gente realmente está revendo. Então, só para ficar mais claro, a gente tem dados de 3 milhões de habitantes em 1500, né, povos indígenas, sendo que nós tínhamos 2 milhões na região do litoral, ou seja, que tiveram essa relação mais direta com esses povos europeus que aqui chegaram, e 1 milhão de indígenas na região do interior. A gente tem dados também de que nós tínhamos aproximadamente 1.000 povos diferentes naquele momento. Então, vocês imaginem aí a riqueza, né, de manifestações culturais, enfim. Nós temos dados também que em 1650, né, se em 1500 nós tínhamos 3 milhões, em 1650 nós tínhamos 700 mil indígenas. Em 1957, 70 mil. Né? Então, esse dizimar dos povos indígenas, inicialmente com a questão das doenças trazidas por esses exploradores, né? Então, eram doenças que faziam com que esses povos realmente padecessem e viessem a morrer com muita facilidade, até porque não tinham os anticorpos, né? Para essas doenças. E nós tínhamos também a questão da própria exploração, né? Inicialmente por meio do escambo e posteriormente por meio da escravidão, de fato, né? De acordo com o Darcy Ribeiro, 80 povos indígenas desapareceram só durante o século XX. Então, por mais que a escravidão indígena tenha sido deixada de lado, entre aspas, né, por conta da escravidão africana, né, dos povos africanos, a gente vê que a ocupação da terra, principalmente, ela levou a conflitos entre os europeus, né, no caso aqui do Brasil, os portugueses, e esses povos indígenas, e acabaram sendo muitos deles totalmente dizimados. Bom, e aí a gente tem que ter um olhar assim um pouco mais cuidadoso, né, com relação a essa substituição de mão de obra indígena por mão de obra africana, porque há um mito também que o índio era preguiçoso, né? Esse mito fez parte da história do Brasil durante muito tempo e, na verdade, não corresponde à verdade, né? O que a gente tem ali naquele momento em que houve essa substituição? Um tráfico negreiro muito vantajoso financeiramente para quem fazia essa transferência, né? Então, há um interesse econômico ali muito claro, e aí é como eu costumo dizer, né? Se eu tenho que vender o meu produto, eu tenho que rebaixar o produto do meu concorrente. Então, uma forma de rebaixar a mão de obra indígena é dizer que eles eram preguiçosos e de que não atendiam a demanda, né, comercial, não atendiam aquela necessidade daquele momento de produção em grande escala, né, que era baseado nas plantations, que no Brasil se fortaleceu muito a partir da cana-de-açúcar. Então, há esse mito, e esse mito, então, vem
desviar, vamos colocar assim, desviar o foco de fato, que é o tráfico negreiro e que trouxe principalmente para a Inglaterra, né, riquezas a ponto depois desse período, ser efetivada a Revolução Industrial. Né? Então, é uma fonte de riqueza que fez com que, posteriormente, a Inglaterra pudesse realmente dar o pontapé inicial para a Revolução Industrial. E o Brasil, né, foi o país que mais recebeu escravos nas Américas. Então, não a gente tem realmente esse momento, né, de ruptura aí. De ruptura não seria a palavra mais adequada, mas de substituição dessa mão de obra com esse olhar que, por um lado, era pautado também na questão da igreja, né? A igreja com a ideia da catequese, né? De salvar almas desses indígenas, e, por outro lado, o interesse econômico no tráfico negreiro. No que se refere a uma lei, né? Já que a gente está tratando de legislação aqui, a gente tem a primeira lei relacionada ao índio, é a 5.540 de 1943, né? Coincidentemente, ou não, na verdade não, né? No período do Estado Novo do Getúlio Vargas. Um período em que, por ter características fascistas, aquele governo trouxe também um programa nacionalista. Então, qual seria uma representação muito forte desse nacionalismo? O indígena, né? E que vem, então, com a ideia do Dia do Índio, 19 de abril, Dia do Índio, né? Esse Dia do Índio que sempre causa uma certa angústia para quem está na área da educação, porque durante muito tempo esse dia foi marcado pela caricatura do índio, né? O índio caricaturado, as crianças com o rostinho pintado, peninha na cabeça, musiquinha, que as mães amavam, né? Todo mundo gostava até de fotografar e tal, mas que faz uma caricatura desses povos, né? Que tem suas características muito próprias e precisam ser respeitadas, né? E poucos são valorizadas. Então, esse Dia do Índio, na verdade, ele foi um caos, né? Um marco difícil ainda. Se a gente procurar no YouTube, ainda tem muita gente colocando: olha, faça essa atividade no Dia do Índio, use essa pintura do Dia do Índio. Então, esse dia foi tão marcado, né, que até hoje é difícil da gente tirar esse estereótipo aí em relação aos indígenas. No início do século XX, a gente tem aí a presença de Marechal Rondon, que é um militar, né, fez carreira e que trabalhou principalmente na instalação de telégrafos no interior do Brasil, tá? E aí ele vem com um olhar diferente sobre esse indígena, sobre esses povos. Tanto é que ele é um dos criadores do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, né, que foi instituído em 1865, tá? Então, Marechal Rondon passou a vida dele ali tentando conciliar essa questão da ocupação com o respeito aos povos indígenas, nem sempre tão feliz, né, como a gente sabe, mas ele é uma figura importante no sentido de tentar preservar essas populações, esses povos e as suas culturas, e as suas representações culturais. Em 1973, a gente tem uma outra lei, que é a 6.001, que vai falar do Estatuto do Índio, né? Então, ele vai dispor sobre as relações do Estado e da sociedade brasileira com os índios, tentando integrar esses índios na sociedade. Porém, a gente precisa ter um cuidado aqui, né? Porque naquela legislação, os índios são considerados como tutelados, ou seja, o Estado é que deve orientá-los sobre os seus posicionamentos dentro da sociedade. Eles não são considerados cidadãos, eles são considerados
grupos de pessoas que precisam de um Estado para orientar o que eles devem ou não fazer. E aí existe também uma perspectiva assimilacionista, ou seja, a ideia de assimilar a cultura do grupo predominante. Então, para que esses grupos indígenas fossem, de fato, aceitos, vamos colocar assim, na sociedade, eles teriam que passar por um processo de adaptação à cultura do não índio, né? Cultura do branco, no caso. Enfim, é difícil, né, pensar, você negar, né, as representações, as línguas, mas infelizmente essa era a ideia naquele momento. Temos aí a Constituição Federal de 1988, que aí sim a gente começa a ter um olhar mais cuidadoso em relação aos direitos dos indígenas, porque isso começa a ter dentro da Constituição um capítulo específico em relação aos índios, né? Qual que é a ideia? Respeitar a organização social, os costumes, as línguas e as tradições desses povos em sua pluralidade, né? Então vem aí a Constituição Federal, ela realmente é um marco importante para esses povos indígenas do Brasil. E a partir daí, né, então cabe proteger esses povos indígenas, cabe à União proteger esses povos indígenas da melhor maneira possível. Porém, como todos nós sabemos, né, estamos num momento aí delicado da história do Brasil, onde quem deveria tomar conta, né, e cuidar, ou pelo menos cuidar para que esses povos tenham, né, ou alcancem minimamente a condição de cidadão, não tem feito o dever de casa, né, infelizmente. Nós temos aí a criação da FUNAI, em 1967 também, que tem essa função de monitorar e fiscalizar as terras indígenas atualmente, né? Mas que faz parte aí de um projeto político maior que não necessariamente atinge os objetivos. Bom, basicamente é isso em termos de legislação, tá? Que eu queria passar um pouquinho para vocês, de uma forma sucinta. E agora nós vamos dar uma olhadinha aí nas atividades que vocês têm que produzir, tá? A primeira delas é uma produção textual, onde nós vamos disponibilizar para vocês aí um texto, tá? Relacionado ao mito da democracia racial no Brasil, tá? Com a leitura deste texto, a gente quer que vocês utilizem as informações trabalhadas nessa aula e escrevam um ensaio com no máximo 3 laudas, colocando aí a importância da educação e da pesquisa no combate ao racismo, tá? Dúvidas podem ser encaminhadas, eu vou deixar aqui meu e-mail para vocês ao final, para que eventualmente alguma dúvida que surja, né, vocês possam me procurar. E nós temos uma segunda atividade, que é a atividade de prática pedagógica, tá? E aqui a ideia é que vocês produzam uma atividade de intervenção, tá? Então, vocês vão assistir a um vídeo que também estará disponível, chamado Povos Indígenas e Práticas de Ensino no Brasil, que vai falar sobre trabalhos realizados em uma escola aqui no interior, perdão, aqui na periferia de São Paulo, tá? E a proposta depois é que você seja um professor e que apresente as características da diversidade ou dos povos indígenas ou dos povos, ou dos afrodescendentes no Brasil, tá? E aí você deve registrar essa intervenção. Então, qual que é a ideia? Se você é professor, monte uma aula, tá? E tente fazer alguma intervenção com base no que a gente trabalhou aqui nessa aula. Se você não é professor, você pode criar outros meios, você pode pensar numa entrevista, criar um bate-papo virtual, promover uma videoconferência com seus amigos ou colegas de trabalho. Mas é importante que você registre esse momento, tá ok?
Então, vou deixar aqui o meu e-mail, professorasilmarleila@gmail.com. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade, tá? Os comentários também serão muito bem-vindos. Muito obrigada e nos vemos numa próxima aula.